Você já pensou por que as crianças não se envolvem nas aulas que você acha interessante? É justamente por isso, porque você acha as aulas interessantes, mas não as crianças. E professora, se você chegou aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você já percebeu que o ensino mudou, as crianças mudaram e o mundo que a gente vive está em constante mudança. E que por isso fazer as mesmas coisas que a gente fazia alguns anos atrás não envolvem mais nossos estudantes. E eu sei que você vem notando todas essas mudanças das crianças, do ensino, dentro da sua sala de aula, porque você pode passar horas planejando, tanto no seu tempo livre como no final de semana, e você chega dentro da sua sala de aula e os seus estudantes, eles ou não prestam atenção no que você está falando, ou você tem que lidar com problemas comportamentais o tempo todo. Então, para te dar um alívio, um refresco nesse planejamento e também dentro da sua sala de aula, eu quero te convidar para ficar aqui nesse vídeo comigo, que eu já vou te passar algumas estratégias práticas para mudar a sua forma de planejar e que vai mudar diretamente a sua sala de aula, a forma como você ensina, trazendo uma educação inovadora para os seus pequenos e, claro, te deixando com o tempo mais livre. Mas antes de te contar essas estratégias, eu quero me apresentar para você. Eu sou a Pamela, CEO e cofundadora do Mondez Educacional, e minha história na educação começou há mais de 15 anos, como professora, coordenadora pedagógica e também formadora de professores. A minha primeira graduação foi em Letras, depois em Pedagogia pela USP. Também fiz Psicopedagogia e MBA pela Exalc USP, além de ter certificados de Cambridge, Harvard, Columbia University e Stanford. Além disso, eu decidi viajar para alguns lugares do mundo que me encantavam e que eu já tinha estudado e me aprofundado sobre algumas abordagens e metodologias inovadoras de ensino. Eu fui até a Finlândia para entender ainda mais o porquê que eles são reconhecidos como uma das melhores educações do mundo. Depois fui até a Itália para me aprofundar ainda mais em Reggio Emilia e Montessori e acabei em Bali, na Green School, que é uma escola reconhecida mundialmente pelo seu ensino inovador, pela sua aprendizagem sustentável, pelo seu ensino sustentável e pela sua educação verde. Depois de tudo isso, eu decidi voltar para o Brasil e adaptar tudo isso que eu aprendi para a nossa realidade, para a realidade brasileira, sempre pensando no currículo brasileiro, a BNCC, e pensando na realidade das nossas escolas, a realidade que a gente vive aqui todos os dias. Agora que você já conhece um pouquinho da minha história profissional, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, para vocês entenderem um pouquinho do porquê que esses cursos são tão importantes para mim e porquê que eu gosto tanto de compartilhar essas estratégias com professores. Eu fui a primeira da minha família a ter uma graduação em escola pública. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Então eu acredito muito nesse poder transformador da educação. E eu tenho certeza que você, sendo professora, sendo professor, também acredita nesse poder transformador. Na forma que a gente olha para uma criança, na forma que a gente incentiva essa criança a descobrir, a explorar, a conhecer novas coisas, conhecer novos mundos, a gente também está falando para ela: você é capaz. E é esse olhar que eu quero que vocês tenham ao longo da aula que eu vou falar com vocês, que eu vou compartilhar com vocês as estratégias. Que vocês pensem nos estudantes de vocês, nas crianças de vocês, pensando no tanto que elas são potentes, no tanto que elas são capazes, no tanto que elas são curiosas. Porque eu sei que teve um momento, na verdade muitos momentos, que muitos professores olharam para mim com esse olhar, que eles acreditaram em mim. A Pamela, de começo dos anos 2000, de mais de 20 anos atrás, que terminou o ensino médio cheia de esperança, não sabia que ia chegar aqui hoje. Para vocês terem ideia, quem escuta falando que eu viajei para a Itália, eu fui para Bali, para a Finlândia, nem imagina que a primeira vez que eu fui entrar num avião foi dentro da faculdade de pedagogia para fazer um projeto voluntário, para dar workshop para treinar para professores em outro estado. E esse foi o primeiro momento que eu te falei: nossa, o mundo é tão grande, o mundo tem tanta coisa para eu aprender. E eu fico emocionada pensando nas oportunidades que a vida me deu e nas oportunidades que a educação me deu. Então eu quero que vocês pensem nisso, nas oportunidades que a educação dá. E aqui eu vou parar meu momento quase coach, professora coach, porque não é esse o foco. Mas para contar para vocês que eu vou compartilhar com vocês essas estratégias e que no final das estratégias que vocês, eu tenho certeza, acabando essa aula, vocês vão olhar para o planejamento de vocês de uma forma totalmente diferente, que vocês vão pensar nessa potencialidade dos estudantes de vocês, dos pequenos de vocês em sala de aula, vão conseguir pensar nesse planejamento que vai fazer sentido, que vai ser significativo para vocês
e principalmente para as crianças. E vocês vão terminar e vão falar assim, nossa, meu Deus, mas por quê? Como que ela deu tudo isso? Eu tô aqui para contar para vocês a verdade. No final vai ter uma oferta de um curso de educação infantil inovadora, mas eu quero pedir que você tenha paciência, que você fique aqui, porque você não vai se arrepender de assistir esse vídeo até o final. Tem muita estratégia, muita dica boa que você vai conseguir aplicar na sua sala de aula hoje mesmo. Então eu vou parar de enrolação, parar de falar de mim, porque o foco dessa aula são vocês. Então bora para nossa aula, que a gente vai aprender muita coisa, a gente vai ter muito compartilhamento. E a aula que eu trouxe hoje para você é como você vai partir do interesse dos seus estudantes para fazer um planejamento realmente significativo. Como que você vai fazer isso em 30 minutos. Mas eu vou te explicar com muita calma como que você vai fazer esse planejamento de uma forma muito mais prática, muito mais rápida, sem ficar tendo retrabalho, que é uma coisa que a gente não tem nem tempo às vezes para fazer nosso planejamento com um tempo adequado, com tranquilidade. Imagina ter retrabalho. Então a gente vai transformar essa curiosidade dos nossos estudantes em um projeto significativo. Mas eu quero contar para você um pouquinho como que vai ser nossa aula antes. Eu quis trazer aqui uma experiência de como são as aulas no nosso curso Educação Infantil Inovadora. Então nossas aulas têm essa carinha que você está vendo agora, pelo menos grande parte delas. E eu sempre compartilho um material. Então a gente vai seguindo esse material para você ir acompanhando a nossa aula. E no nosso curso, por mais que a maior parte das aulas sejam online, sejam gravadas, eu gosto sempre de trazer um momento de reflexão para a aula. E eu gosto muito que as minhas alunas, elas escrevam, elas compartilhem experiências, tanto nas aulas, como também no nosso grupo do WhatsApp, porque eu acredito que a educação se faz dessa forma, se faz de uma forma compartilhada, que a gente reflete junto, que a gente compartilha estratégia, que a gente compartilha ideias. Então, antes da gente começar a nossa aula, e da gente pensar nesse planejamento, queria saber de você, quais são os maiores desafios que você enfrenta na sala de aula hoje? Então, eu quero que você pegue já um caderninho, que eu tenho certeza que você vai anotar muita coisa nessa aula, e você escreva uma lista de quais são esses desafios que você enfrenta em sala de aula. Na minha época, dentro de sala de aula, hoje eu sou coordenadora, um dos maiores desafios era muito a falta de tempo para planejar e de planejar atividades significativas. Então, eu sempre acabava fazendo muita coisa depois do meu horário de trabalho, porque durante a aula eu não me atentava a alguns detalhes. E, com o tempo, eu fui mudando isso e eu consegui ter uma virada de chave. Consegui pegar o interesse dos meus estudantes dentro da sala de aula, além de pensar em itens do currículo que eles precisam aprender e transformar em projetos significativos, em aulas que faziam sentido para eles. E vocês vão perceber que isso é super prazeroso quando você entra em sala de aula. Esse era um desafio muito grande. Ou então eu achava que era só pegar uma ideia na internet, a gente tem muitos bancos de boas ideias, e tentava adaptar isso para a minha aula, mas nem sempre funcionava, porque nem sempre era o interesse do meu estudante naquele momento. Isso foi mudando com o tempo e é isso que eu compartilho com vocês. A minha experiência em sala de aula como coordenadora, trazendo como que vocês vão lidar com esses diferentes desafios. Por isso que é muito importante vocês fazerem essa listinha de quais são os desafios que você enfrenta hoje em dia em sala de aula. Mas a gente sabe que na sala de aula a gente não enfrenta só desafio, a gente também tem muita alegria. E por isso que eu quero que vocês pensem quais são as maiores alegrias, a maior realização na sua sala de aula hoje em dia. A minha maior realização sempre foi ver o desenvolvimento dos meus estudantes, eles despertarem para esse olhar curioso para o mundo, eles quererem aprender cada vez mais. Ou então quando eles começavam a ler, porque eu fiquei bastante tempo no final do ciclo da educação infantil, no primeiro ano também, e no começo desse ensino fundamental. Então quando eles vão descobrindo esse mundo letrado, era uma alegria, era emocionante ver que eles estavam descobrindo esse novo mundo. Mas a educação infantil, ela é um mundo a parte da escola, né? E aqui eu vou tentar não trazer tantas polêmicas, mas é muito bom a gente pensar, né, que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. É na educação infantil que tem nossos maiores saltos de desenvolvimento. É onde a gente aprende a falar, a gente aprende a caminhar, as crianças, elas têm o desfraude dentro da escola, né? Em grande parte, crianças muito pequenas. Então, a educação infantil tem esse lado, tem esse momento potente, né? Essa alegria da descoberta, da aprendizagem, desse desenvolvimento constante, e a gente vê muito nos nossos estudantes. Então, eu quero que vocês pensem quais são as maiores alegrias
e realizações em sala de aula hoje em dia. Se vocês quiserem comentar depois nesse vídeo, eu vou adorar saber. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que a profissão docente ela é muito desafiadora, mas a gente tem muita alegria também. Também é considerada uma das profissões que é mais recompensadora também. Então, para a gente começar a aula, eu queria que vocês pensassem nisso. Apesar de pensar nos desafios, a gente também vai pensar nas nossas alegrias dentro de sala de aula. E aí, um dos desafios que às vezes a gente enfrenta, principalmente em começo de carreira, ou quando a gente quer mudar a forma de dar aula, é a síndrome do GPS sem sinal. E por que eu trouxe essa síndrome aqui? Quando a gente vai pensar numa viagem, e eu gosto muito de pensar na sala de aula como essa viagem. E aí pode ser uma viagem até a cidade do lado, a ida até um museu, ou até uma viagem para uma cidade nova, para um país novo. Se você não tem tudo muito planejado, se você não tem intenção naquilo que você está fazendo, você sempre pesquisa quais são os pontos de interesse, o destino que você faz pesquisa de rota, você vai perceber o que está acontecendo em volta, né? Você às vezes não fica só atento àquilo que você já planejou, você vai olhando em volta quando você está viajando. Só que em viagens também acontecem imprevistos. Por exemplo, o GPS, eu acho que talvez alguém pense, quem é mais novo, não usava tanto GPS, é o nosso Google Maps hoje em dia, mas pode ser que fique sem sinal. Então a gente fica meio perdido. Isso acontece também na sala de aula. Quando a gente não tem um destino claro, quando a gente não tem uma intencionalidade dentro da sala de aula, a nossa aula acaba ficando perdida, porque não tem um objetivo daquela aula, você não selecionou o que vai acontecer, você não pensou antecipadamente. Quando a gente não tem um histórico das rotas, para que lugares você vai, e aqui esse histórico é a documentação pedagógica, são os registros dos interesses das crianças, e quando a gente ignora o que acontece no trânsito, o que acontece à nossa volta, que é esse olhar para a criança, a gente fica recalculando essa aula o tempo inteiro e sem pensar do jeito certo. É como se você ficasse recalculando, recalculando, recalculando sem chegar no destino certo. Por isso que é muito importante, você fica sem sair do lugar. E quando a gente tem essa direção, a gente consegue caminhar com passos mais firmes, de uma forma mais segura, e a gente acaba aproveitando o caminho também. Quando a gente está conhecendo algo novo, as crianças estão conhecendo algo novo, é muito legal que a gente participe dessa descoberta, é muito legal que a gente caminhe junto com elas, é muito mais prazeroso até do que a gente se encontrar quanto professor detentor de todo o conhecimento e se deixar aberto para aprender junto com as crianças. É uma descoberta junta, é um aprender coletivo, um aprender junto. Então, é um pouco disso que eu também sempre compartilho nas aulas, de você estar aberto a aprender com seus estudantes, esse é um ponto fundamental. Então, a síndrome do GPS sem sinal é isso, e eu tenho certeza que você já passou na sua sala de aula. E aí eu vou trazer soluções para essa síndrome do GPS sem sinal, o que você consegue fazer na sua sala de aula para mudar isso, para você conseguir se adaptar a esses imprevistos e sempre pensando nessa criança potente, nessa criança curiosa, nessa criança única que você tem dentro de sala de aula. Então, pensando em tudo isso, eu criei o nosso planejamento Mundês, que é um planejamento que foi inspirado nessa educação global, nesse mundo, nesse circular, nessa forma redonda que você caminha, você está sempre indo e voltando em alguns pontos, porque o revisitar é importante. Quando o planejamento ele não tem flexibilidade, ele não faz sentido, porque é muito importante a gente ter flexibilidade, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas é importante ser flexível. Então é bem isso o planejamento Mundês. Ele é um instrumento poderoso que você vai ter na sua sala de aula, com estratégias que você vai usar, tanto para você se planejar, mas também junto com as crianças e junto com a comunidade escolar, para você organizar melhor suas aulas, organizar melhor seus projetos. Então a gente tem algumas etapas, e em algumas etapas, às vezes a gente acaba sobrepondo elas, porque elas acabam caminhando juntas. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Conseguir fazer um planejamento significativo de forma muito prática, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa descobrir esse mundo juntas, e você vai fazer muita coisa dentro de sala de aula com as crianças, você não vai fazer tudo sozinha. Então, por isso que esse planejamento ele acaba sendo muito mais prático e muito mais rápido de acontecer. Você consegue pensar melhor nele e você consegue fazer um planejamento que tenha intencionalidade,
que seja significativo, tanto para você e principalmente para os seus estudantes. Então é um pouco isso que a gente vai olhar no nosso planejamento Mundês. E aqui no nosso planejamento, a gente vai começar com a parte do mapear o mundo da criança. Por quê? Porque a gente precisa ver esse mundo da criança para entender os interesses das crianças. E eu sei que esse é um ponto que muitas vezes é desafiador para grande parte dos educadores, porque isso é muito novo. Quando a gente tem esse olhar único para o interesse das crianças, quando a gente começa a enxergar esses pontos em comum que a turma tem, interesses em comum. Então esse é um ponto super importante para a gente conseguir ter um planejamento significativo, uma aula que envolva os nossos estudantes. E como que a gente começa isso? Através de uma observação e de registros. Assim como a documentação pedagógica. E toda documentação pedagógica, ela reflete sobre essa observação, sobre esses registros que você fez. Então a documentação, ela acaba caminhando junta com as observações que você faz em sala de aula dos seus estudantes, com os registros que você faz, mas para isso acontecer de forma significativa, é importante que você pense nos espaços da sua sala, que você organize esse ambiente de forma que as crianças consigam transitar, de forma que você consiga realmente observar onde elas têm interesse. E aí, aqui só para trazer uma forma geral, a gente tem no módulo 1, já no comecinho do curso, estratégias para você começar isso, para você começar a repensar o ambiente da sua sala de aula, para você começar a fazer a documentação pedagógica, os registros, estratégias. É muito importante que esse registro ele não seja pesado. Ele só vai ser pesado se você não for usar e se ele for de uma forma mecânica. Mas para o nosso planejamento, quando a gente vai voltar aqui no mapear o mundo da criança, esses registros eles são fundamentais para que você conheça os interesses dos seus alunos. E para você conhecer, você precisa ter intencionalidade no seu ambiente também. O ambiente, ele faz parte dessa educação, desse ensino. Ele é o terceiro educador. Então aqui você já começa a repensar isso, a organizar. E não só isso, a gente pensa no acolhimento da criança. Então nesse módulo também tem aulas já sobre a adaptação das crianças. Como você faz reunião com as famílias, para você também entender essa criança em casa, entender outras questões, para você compartilhar como que vai ser seu ano, porque para você conseguir acolher, para você conseguir entender essas crianças, principalmente crianças muito pequenas, você precisa conhecer bem as famílias. Então já nesse primeiro módulo você começa a pensar nisso. E um ponto muito importante que eu também trago aqui nas aulas é que quando você vai pensar nesses registros, nas observações que você vai fazer, você precisa definir quais instrumentos você vai usar. Então, antes da gente entrar em um dos instrumentos, eu quero contar para vocês isso. Quando a gente vai começar a registrar, a observar, você não vai conseguir ser um polvo, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a minha primeira sugestão é você definir o que você vai usar para essa documentação. Vai ser a anotação? Você vai fotografar para esses registros, né? Você vai fotografar, você vai gravar, você vai fazer pequenos filmes. Você vai fazer um registro da sua sala toda ou de um grupo menor de crianças ou de uma criança específica que você quer observar naquele momento. Então, toda vez que você vai pensar e começar a organizar a sua sala de aula, organizar a sua aula, você precisa ter intencionalidade também nos seus registros, na sua observação. E dentro do curso eu passo várias estratégias de como você vai conseguir fazer isso. E aí um ponto muito importante é que a documentação pedagógica ela é diferente, eu já falei um pouquinho agora, ela é diferente de registro. O registro, ele faz parte da documentação pedagógica, mas a documentação pedagógica você vai refletir sobre aquilo. É muito mais profundo, não é um simples registrar através de imagens. Você vai pensar no processo de aprendizagem das crianças e como você vai continuar fazendo aquilo, quais instrumentos, quais propostas pedagógicas significativas você vai partir daquele momento. Então esse é um ponto importante. A gente vai mapear o mundo das crianças para que você consiga fazer seu planejamento de forma muito prática e muito rápida. Mas Pamela, isso daqui não vai demorar 30 minutos para eu fazer o meu planejamento rapidinho. Gente, a gente sabe que o professor é o bicho que mais trabalha. Mas se você vai fazendo isso enquanto você está dentro da sala com as crianças, você vai ter boas ideias a partir do que elas têm interesse, a partir daquilo que você está observando. Então esse é um ponto super importante, que você vai fazer antes de sentar para planejar. Você vai mapear o mundo das crianças. E aqui
eu tenho o nosso primeiro instrumento. A gente tem mais de 40 instrumentos no nosso planejamento Mundês, que é a cartografia de interesse. Então, você vai primeiro observar o que chama atenção no interesse das crianças. Nesse caso, eu já estou escolhendo um instrumento para você, você vai registrar com imagens, ou seja, você vai fotografar e você vai criar um mapa visual com esses registros. Então, você vai fazer um grande desenho e você pode imprimir essas fotos ou você pode escrever esse registro de quais lugares que as crianças se interessaram mais. E aí eu volto naquele começo que eu falei, você organizou sua sala de forma que ela faça sentido. Então você pode ter colocado diferentes cantos de interesse, um canto que tenha mais um foco na leitura, que tenham livros, um que seja de construção, um lugar do faz de conta. E aí você vai observar onde as crianças passam mais tempo. Você vai fazer esse registro. É muito importante que você atualize toda semana, porque aí você vai começar a observar quais são os interesses persistentes e quais são os interesses momentâneos. Mas é sempre importante ter essa atualização. E depois que você começar a fazer com maior frequência, você pode fazer até com as crianças, atualizar quais os lugares da sala de aula, quais são os brinquedos que elas gostam mais, quais são as atividades que elas gostam mais. Isso desde as crianças menores, você pode fazer isso através de uma assembleia individual, assembleia coletiva, né, em momentos individuais de reunião, que é super legal você fazer isso com as crianças, conversar sobre o que elas acham da escola, da sala de aula. E é importante porque elas se sentem ouvidas, né? Registrar, deixar um tempinho para isso. Eu sei que é muito desafiador, principalmente com aulas e com turmas muito grandes. Mas se você consegue organizar e consegue pensar na rotina da criança, que eu também ensino no módulo 1, como que você vai organizar essa rotina, isso vai ajudar muito. As crianças começam a entender como funciona uma sala de aula desde crianças muito pequenas. Crianças com 2 anos e meio, 2 anos, elas vão entender essa rotina, vão entender essa estrutura. Então você consegue trabalhar com elas tranquilamente. Mas aí eu não vou falar que isso vai ser na primeira semana que vai conseguir, tá, gente? Leva tempo. Mas a gente é professora, a gente é paciente, a gente sabe que nossas crianças são capazes e que elas conseguem entender esse processo. E aí, quando você pensa nessa cartografia, você precisa ter um olhar para a criança de uma forma muito individualizada. A gente precisa entender essa criança como um ser potente e para isso, é importante para você conseguir compreender os interesses e explorar essas possibilidades. E aí com isso a gente pode se basear em diferentes teorias, em diferentes metodologias, em diferentes abordagens. Mas aqui no módulo 2, eu compartilho com vocês toda a fundamentação teórica de Reggio, de Montessori e de outras filosofias transformadoras. Então você consegue ter esse repertório também. Como que você vai olhar para essa criança? Como que você vai descobrir interesse? Então você consegue ter esses fundamentos também no curso. Além de ter essa compreensão geral de uma sala de aula, você vai se aprofundar na teoria, o que vai ser muito importante para você conseguir ter esse olhar nessa criança potente, nesse desenvolvimento delas. E aí, voltando para o nosso planejamento, depois que você mapear, observar os seus estudantes, você vai começar a pensar o que você vai fazer com esse registro. E aqui eu vou dar um exemplo do que você pode ter registrado na semana e que você pode trabalhar. Então, por exemplo, ao longo da semana, você ficou observando muito as crianças. Seu foco foi a observação das crianças no parque. Você definiu que você queria observar o seu grupo no parque e você foi registrando através de fotos e teve um dia que você foi anotando. E aí eu vou dar uma dica de ouro, tá, gente? Às vezes é ruim usar o celular, mas o celular pode ser nosso grande aliado. Você pode criar um grupo de observação das crianças, porque eu sei que às vezes é difícil você fazer registro na hora, às vezes você está correndo atrás de um de outro. Cria um grupo com você mesma, e aí você viu alguma coisa de interesse das crianças, se manda um áudio, porque às vezes o áudio pra gente se mandar é muito rápido. Ou então você escutou alguma fala das crianças, se manda alguma coisa assim rapidinho no grupo de WhatsApp que você tem com você mesma, e depois você transcreve e você consegue pegar essas informações e usar num caderno de anotações, porque eu sei que às vezes é corrido. Então você vai fazer isso enquanto você está com as crianças. Você vai observar, você vai anotar, você vai registrar tudo que elas fizeram ao longo dessa semana, porque essa observação, esse registro, ele vai ser o material mais rico do mundo e que vai fazer maior sentido para você começar a planejar suas aulas ou planejar o seu projeto.
Então, por exemplo, ao longo da semana, você registrou que as crianças ficaram observando as formigas, que fizeram comentários sobre as folhas que elas carregam, que as formigas caminham em fila. Elas começaram a fazer brincadeiras inspiradas nas formigas no momento do parque. E você definiu que o registro ia ser feito através de anotações e fotografias. Mas e agora? O que você vai fazer com tudo isso? Você vai começar a pensar em como que você vai unir essas experiências que as crianças tiveram, essa experiência que elas estão tendo, essa curiosidade que elas estão tendo com itens do currículo. Faz sentido eu continuar trabalhando isso? Esse interesse das crianças, eu consigo trabalhar outras habilidades, eu vou conseguir pensar em competências que precisam ser desenvolvidas, quais são as aprendizagens possíveis que eu tenho a partir disso? Então, a gente vai para a segunda parte do nosso planejamento, a gente vai unir experiências e campos. Eu trouxe aqui um item da BNCC, mas eu sei que cada escola tem um currículo e grande parte tem a base como base para criar os próprios currículos. E aí é que entra um ponto que a gente fala assim, mas Régio é uma abordagem emergente, é o currículo emergente que vai sair das crianças. Sim, e eles vão desenvolver habilidades que você não espera. Mas a gente sabe também que a realidade aqui no Brasil é que a gente tem um currículo já mais estruturado. Grande parte das escolas precisam seguir isso. Algumas escolas têm até livro didático que seguem esse currículo, e às vezes é um desafio você sair do livro didático para explorar propostas com as crianças. E aí, gente, total sem julgamento. Eu sei que muitas vezes a gente precisa trabalhar, o professor precisa trabalhar, não tem jeito, mas eu sei que tem escola de educação infantil que tem livro didático, crianças com 3 anos que acompanham um livro. Mas mesmo tendo um livro didático, você consegue oferecer experiências significativas e experiências através do interesse das crianças. Então, por isso que aqui eu estou trazendo a nossa mandala do currículo vivo, porque você consegue pensar nessas diferentes possibilidades e conectar com o currículo que é proposto. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei que as crianças estão curiosas pela natureza, pelas formigas, e elas estão observando como se fosse um fenômeno. Então, o meu item do currículo da BNCC, coloquei aqui, observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais, luz solar, vento, chuva. Eu pensei, a hora que eu fiquei observando minhas crianças com formigas, que eu queria que talvez eles acompanhassem o ciclo do jardim, pensando nos animais que aparecem mais, nos animais que aparecem mais quando tem luz do sol, quando tá chovendo, quando tem vento, se as formigas aparecem nesses momentos. Então aqui eu vou acrescentar o campo de experiência, que é espaços, tempos e quantidades, as habilidades da BNCC. Eu vou pensar qual que são as linguagens envolvidas, o que eu vou trabalhar. Eu posso trabalhar contação de história, eu posso trabalhar, aqui pensando em fábulas, que dá para trabalhar com as crianças. Eu posso trabalhar a observação da natureza através de um microscópio digital, através de fotos. Eles podem fazer registro, caminhada, coleta de materiais naturais. A gente pode fazer uma observação de imagens de formigas e fazer modelagem com argila. Então, tem muitas possibilidades a partir disso. Eu posso conectar culturalmente pensando com o espaço que elas vivem. Será que as formigas daqui, por exemplo, eu nasci em Ribeirão Preto, que a gente tem as mesmas formigas em Ribeirão Preto e talvez na Amazônia? Será que elas são iguais? Será que a gente tem espécies diferentes ou todas as formigas são as mesmas? Então também explorar isso. E a partir disso, trazer aprendizagens possíveis. Eu também posso trabalhar matemática, eu também posso trabalhar formas geométricas. Então tem diferentes possibilidades. E aqui, sempre que vocês têm isso descrito, né? A gente tem a imagem para vocês terem uma ideia melhor, também tem a descrição de como que vocês vão usar esse instrumento, essa ferramenta. Beleza, eu observei os meus estudantes e eu tive várias ideias observando eles. Eu uni as experiências e os campos, então eu pensei no currículo também. E aí eu vou começar a usar o meu repertório, o que eu já vivi, tanto em sala de aula, como com as minhas viagens, como com os lugares que eu conheci. E aqui, gente, cada um tem uma história, cada um tem um repertório. E foi isso que eu quis oferecer no módulo 3, para ampliar o repertório de vocês. Eu compartilho aqui minha experiência, a minha vivência em diferentes contextos. Então aqui tem, por exemplo, sobre bilinguismo, como que é trabalhar em uma escola bilíngue. Eu compartilho sobre a educação finlandesa, sobre estratégias da Green School. Então você também vai construir um pouco o seu repertório
para você conseguir voltar aqui nessa mandala do currículo e ter novas ideias, novas experiências e também, hora que a gente segue para essa parte do planejamento, que você tenha boas ideias para você pensar nas suas aulas, na sequência do projeto, o que você vai fazer depois. Então, isso é super importante. E aí, aqui eu vou voltar. Ali eu observei, por exemplo, uma semana que meus estudantes ficaram brincando com as formigas. Mas, se você quiser levar mais tempo observando, é muito legal. E você vai observar que, às vezes, você fez uma proposta de projeto e eles estão brincando com outras coisas também, que já vão te dar ideia para o próximo projeto. Então, isso é muito legal. Por isso que eu falo que esse ciclo vai e volta e ele se sobrepõe. Você sempre está registrando, você sempre está observando. E aí é o ponto que eu falei para você observar se o interesse ele é momentâneo, se aconteceu só naquela aula ou se ele é persistente, se ele vai seguir ao longo do tempo. E aqui eu quero compartilhar com vocês um dos meus queridinhos, que é a hora que a gente vai começar a planejar, que a gente vai navegar pelas possibilidades, a gente vai começar a pensar em todas as possibilidades que a gente tem dentro da sala de aula a partir do interesse das crianças. Aqui que a gente vai fazer em 30 minutos, a gente vai fazer muito rapidinho, porque você vai ter ideias, você vai pensar no seu brainstorm, que vai ser o seu planejamento praticamente da trilha do projeto, do caminho que você vai ter com as crianças. Nesse momento você não vai necessariamente planejar aula a aula, mas você vai pensar em o que vai acontecer em cada uma das etapas. Então, você vai ter o seu tema, nesse caso a gente está pensando nos bichinhos do jardim, formigas ou até na natureza, o que a gente encontra ali no jardim. Você vai criar uma pergunta norteadora. O que vai ser essa pergunta? Essa pergunta ela vai trazer? Ela vai ser um guia ao longo do processo de aprendizagem. Vocês vão responder esta pergunta ao final do processo, ao longo do processo. Então, como que você vai começar? Você vai criar essa primeira pergunta. Então, por exemplo, uma pergunta bem mais ampla, eu vou trazer aqui. Quais são os animais que vivem no nosso jardim? Quais são os bichos que vivem no nosso jardim? Essa é uma pergunta grande, é uma boa pergunta norteadora, porque as crianças vão explorar não somente as formigas, elas vão observar diferentes contextos ali. E aí você vai pensar um evento de lançamento. Você vai pensar no seu entry point. Quem trabalha em escola bilíngue, que trabalha com projetos, com certeza já escutou sobre o entry point, que é um momento que você vai convidar as crianças para elas se envolverem ainda mais nesse projeto. Então eu gosto muito de pensar nesse evento de lançamento de uma forma que desperte muito a curiosidade das crianças, que elas pensem, meu Deus, o que eu vou fazer daqui para frente? Isso vai ser muito legal, eu vou querer descobrir tudo que tem daqui. E aí eu vou dar um exemplo de algumas coisas não relacionadas aos bichinhos de jardim, mas que eu já fiz de evento de lançamento. Teve uma vez que eu fui trabalhar com as crianças sobre o que é arte, para que serve a arte. E aí a gente criou, eu e uma amiga minha, a gente colocou uma lona gigante no pátio da escola. A gente pediu para as famílias para ir com uma roupa que pudesse ir para o lixo. E a gente fez as crianças se tornarem arte. Elas viveram a arte na pele, elas nadaram no guache. E o meu marido, que é fotógrafo, acabou fazendo retratos das crianças. Então elas se viram quanto uma obra de arte também. Então isso foi muito legal e elas se divertiram muito. Elas pensaram nas misturas das tintas, das cores, que cor que vai com qual, que cor que vira, e elas sentiram com o corpo todo. Foi incrível. E um outro que a gente fez também, elas iam explorar o corpo humano. A gente colocou em caixas fechadas coisas que lembravam o corpo humano, para elas descobrirem que parte do corpo humano poderia ser aquilo. E a gente trouxe texturas diferentes. Então elas falam, meu Deus, o que tem aqui dentro? E foi muito legal também. Depois desse evento de entrada, você vai pensar no mapeamento. O que vocês precisam saber? E aí esse ponto é a curiosidade das crianças. Você partiu de uma curiosidade inicial delas, mas você vai descobrir o que mais que elas querem saber sobre isso. Você tem um grande tema e você vai pensar em perguntas menores que você vai criar ao longo do processo, ao longo do projeto. E é nessa parte aqui que vem o pulo do gato, porque você vai ter as perguntas e você vai conseguir pensar em atividades todas as semanas para responder essas perguntas. Você vai conseguir criar propostas de investigação, de exploração através dessas perguntas. E aqui você vai fazer com as crianças, não vai ser sozinho. Você vai pensar no evento de lançamento, depois que criou as perguntas,
você vai planejar as etapas. Mas aqui você já consegue ter alguma ideia. Então, por exemplo, a primeira é a exploração do jardim. As crianças vão observar esse jardim. Depois a gente vai coletar folhas. Depois a gente vai explorar quais são as formas que os nossos bichinhos do jardim têm. Então, você vai sempre pensar. E aqui eu coloquei a avaliação, que é um tema polêmico na educação infantil. A avaliação aqui não é prova. Vocês vão pensar no desenvolvimento das crianças. O que eu espero que elas desenvolvam? Como que eu espero que minhas crianças cheguem lá? Eu espero que elas desenvolvam coordenação motora fina, coordenação motora global. Então, você vai pensar nisso também. Depois, execução e registro contínuo. Você sempre vai continuar registrando. E quando a gente chega no final, a reflexão e partilha, que você tem um grande evento para a comunidade. Então esse é um caminho do projeto e que essas principais ideias você vai ter em 30 minutos. Eu tenho certeza que você consegue. Eu falei aqui algumas ideias para vocês em menos de 5 minutos. Então vocês vão organizar isso a partir da curiosidade das crianças. Depois que você navegou pelas possibilidades e que você está entendendo esse planejamento inovador que é por projetos, e é muito importante a gente pensar que ele é flexível ao interesse das crianças, e aqui é onde é o ponto, o mapeamento do que a gente precisa saber. Ele sempre vai ser flexível ao interesse das crianças. No meio do projeto, pode ser que surjam novas perguntas e você precisa dar uma ajustada na rota. E esse é um ponto muito importante. E aqui, se você olhar até na minha caneca, que eu tô tomando o tempo inteiro água, eu sempre trago, eu sempre penso nessa frase, que a inovação, muita gente pensa que inovação, que tecnologia é ter um iPad, é ter uma coisa eletrônica na sala, mas não. A inovação, ele é o olhar que você tem para as crianças. É o gesto, é uma coisa que você faz com as crianças. É a pergunta que nasceu na aula de ontem. Então, por isso que essa parte, para mim, do projeto é a mais importante. Isso é inovação. É você partir da curiosidade das crianças para transformar a sua aula. E é isso que esse módulo tem. É isso que você vai aprender nesse módulo. Você vai aprender sobre o planejamento mundês e você vai ter mais muitas estratégias aqui. E aí eu vou fazer uma pausa nesse planejamento, porque eu sei que pode ser desafiador no começo você pensar em todas as etapas, mas eu pensei nisso, porque quando a gente começa, eu sei que pode ser assustador a gente não ter uma base, pode ser assustador você não conseguir ter ideia desse caminhar com as crianças. E com isso, eu desenvolvi 4 projetos que você vai acessar aqui nesse módulo, no nosso módulo 4, que são projetos que são planejados aula a aula. Então, aqui no que eu tô falando, você começou com a observação das formigas, você pode se inspirar nesse projeto aqui, O Mundo à Nossa Volta, e você consegue ter ideias para aulas, porque o projeto tem projeto para 4, 6 e 8 semanas. Então você consegue ter ideias aula a aula para você usar como base, ou se você está insegura de criar o seu próprio projeto, por enquanto você pode testar um deles para você experimentar, para você ver como você se sente, para você explorar também. É muito importante a gente se entender quanto um professor pesquisador e um professor aprendiz. A gente está aprendendo o tempo todo com as nossas crianças e é por isso que eu trago esses projetos aqui. Se você for começar com algum deles, eu super sugiro que você comece com a nossa fábrica de brinquedos, porque brinquedos as crianças vão descobrir muitas brincadeiras e você vai conseguir ter ideias para pensar sobre os próximos projetos também. Então esses 4 projetos aqui, eles vêm de bônus para você usar no nosso curso, que são projetos que são planejados aula a aula e você tem como base para se inspirar ou para você se sentir cada vez mais seguro e criar seus próprios projetos. E depois disso, você já pensou em todo esse caminho, já planejou o seu projeto, já começou a pensar no aula a aula, você vai dar vida à experiência, você vai viver o seu projeto. Mas como eu disse, a gente dá vida na nossa experiência, mas a gente também continua registrando. E para a gente dar vida ao nosso projeto, a gente precisa construir narrativas do que está acontecendo. E aqui é o nosso diário de bordo compartilhado. Você vai viver esta experiência, você vai viajar com as crianças nesse projeto e você vai registrar o que está acontecendo ao longo do projeto com elas. Então, você vai sempre relembrar, vai e volta, porque vão surgir novas perguntas e você vai conseguir ir usando ao longo das aulas. Então, aqui eu sempre sugiro, eu tenho um caderninho aqui do lado, vou mostrar para vocês. Eu gosto muito desse caderno, desse tipo de caderno. Ele é um caderno que não tem pauta, ó.
folha sem linha. E tem alguns cadernos desse estilo que são maiores e que você pode usar como base. Nem sempre a gente consegue criar muitas coisas, ficar costurando, tendo tempo. A minha ideia aqui é que seja significativo, mas que também não roube seu tempo de descanso. Então, esse diário você vai criando ao longo do projeto e você vai dando vida a essa experiência das crianças. Você vai registrando essas aulas, registrando essas descobertas. E como que você vai fazer isso? Sendo um educador curioso. Você vai ser um educador que vai além das expectativas, você vai olhar os seus estudantes de forma diferente. E como que você vai fazer isso? Seguindo os 12 passos que eu compartilho no módulo 5. Nesse módulo 5 você vai ver estratégias para você ter esse olhar tanto para a criança, mas para você se ver como uma pessoa curiosa também e descobrir esse mundo de possibilidades na sua volta. E eu vou dar um exemplo aqui que pode parecer até um pouco infantil em alguns momentos, mas a gente às vezes tem um caminho tão automático até o nosso trabalho que a gente esquece de olhar para o mundo que a gente vive. No caminho da minha casa até a escola, é um caminho muito perto, eu passo na frente de uma igreja e toda vez que eu passo na frente dessa igreja, vou ver se qualquer dia eu posto uma foto dela, eu imagino que ela tem diferentes caras. Tem dias, dependendo do tempo, como tá, se tá mais nublado, se tá mais ensolarado, eu imagino o humor da igreja trocando, porque eu consigo imaginar como se fosse um rosto nela, quase como se fosse uma rainha, porque tem a parte das torres da igreja, enfim. É esse olhar que eu quero despertar em vocês, porque quando a gente tem esse olhar também, a gente consegue estimular esse olhar nas crianças, e as aulas, elas ficam muito mais divertidas, elas ficam muito mais legais, e você também aproveita esse momento e não fica só uma coisa, ai meu Deus, eu vou dar aula hoje, nossa, eu vou dar uma aula muito legal hoje, e eu vou me divertir muito com as crianças também, porque isso é importante para a gente conseguir sobreviver até o final da semana, às vezes e até chegar nas nossas férias, que eu sei que educação infantil é muito braço, é cola, é abraço, é físico, então é importante que a gente se divirta junto com os nossos pequenos. E aí, a gente vai chegar, depois desse registro, a gente vai ter essa ênfase na documentação. Por quê? A gente precisa pensar que a documentação ela tem diferentes papéis. Ela tem o papel de ser um objeto reflexivo para a gente, para a nossa própria prática. A gente vai usar ela para refletir também sobre as próximas experiências dos nossos estudantes, sobre o desenvolvimento dela, mas ela também tem um papel de compartilhamento. Então, para cada tipo de documentação, você vai pensar em uma estratégia. Esse daqui que eu compartilho com vocês hoje é a linha do tempo documental, que ela vai fazer uma parceria com o nosso diário de bordo compartilhado. Enquanto aqui você está criando as narrativas da turma, das aulas que estão acontecendo, aqui você vai colocando marcos do projeto, você vai criando esta linha de experiência para cada sessão, para cada aula, para você ir criando esse processo. E essa linha do tempo documental, ela tem dois públicos específicos, você vai ter dois focos, as crianças e a comunidade escolar, porque as pessoas elas vão conseguir entender o que está acontecendo na sua turma. Isso é muito legal porque você consegue trazer, por exemplo, familiares especialistas, comunidade, alguém que se interessa por aquele tema, para também conversar com as crianças e ter um projeto cada vez mais rico. Por exemplo, se elas estão descobrindo sobre o jardim, imagina se tem alguém da escola, por exemplo, jardineiro, viu o interesse das crianças e decide compartilhar com elas como ele cuida do jardim. O porquê que é importante colocar água, qual o cuidado que ele tem com os insetos que vivem ali, quais são os insetos que talvez não sejam tão legais perto de algumas plantas específicas, porque elas podem ficar doentes. Ou então vocês podem trazer, por exemplo, tem um biólogo na família de alguém, ou algum professor é biólogo também e talvez gostaria de falar, ou os estudantes mais velhos veem aquilo e querem compartilhar alguma coisa com as crianças. Então, a documentação pedagógica, ela tem diferentes objetivos e diferentes propósitos, e isso eu também explico no curso, que você vai pensar nessas possibilidades da documentação. Então, a linha do tempo documental, que é o pós. Depois que você já planejou que estão acontecendo as aulas, você vai fazendo esse registro. E você vai desenvolver ainda mais esse olhar curioso através da documentação. Um lugar novo sempre vai trazer aventuras novas, uma descoberta da sua sala de aula. Também traz esse olhar, também traz essa curiosidade. E aí, lembra sempre de voltar e olhar para o que aconteceu para aquela semana. Olhar o que aconteceu naquela semana, porque isso vai te ajudar
a pensar na próxima. Então, esse registrar, documentar e refletir, ele é um ciclo, ele vai e volta sempre, porque isso que vai fazer você ganhar tempo no planejamento. Às vezes, você viveu essa semana e ao longo da semana você já está tendo ideias para a próxima semana, do que você vai fazer de propostas com as crianças e você já consegue, às vezes, ir separando esse material. Depois que eu entendi isso, eu não trabalhava mais em casa de final de semana. No começo vai ser um pouco mais desafiador, mas depois que você pega o jeito, você não passa mais horas pensando em possibilidades. E o pior, às vezes a gente ficava pensando, preciso pensar em uma atividade que eu vou imprimir. Você começa a entender que você tem material disponível em diferentes lugares e você consegue explorar esses materiais de forma muito mais significativa e que vão ajudar as crianças a refletirem, a entenderem melhor, a aproveitarem melhor essa aula. E no final, que é aquele final do projeto, que é o compartilhamento, é a nossa última estratégia do planejamento, que é o socializar com o mundo. Então imagina que você terminou todo o seu projeto lá dos bichinhos de jardim e ao invés de você ter uma amostra, você vai ter a documentação que foi criada ao longo do processo. E esse é um ponto importante, você vai criar esse registro ao longo do processo. Você não vai parar em algum momento e vai fazer isso. Ele foi criado e compartilhado junto com as crianças. Você pode convidar as famílias para fazer um circuito de oficinas e viver o que as crianças viveram. E aí imagina que gostoso você pensar em cada uma das oficinas ter crianças que vão ensinar os familiares a fazerem o que elas viveram, o que elas aprenderam. Seja desde um desenho de observação ou se vocês plantaram alguma flor ou alguma árvore, as crianças podem ensinar ou até alguém da comunidade vai estar junto com as crianças para vocês compartilharem isso com as famílias. Então, a comunidade escolar, ela vai fazer parte dessas descobertas. Então é muito importante você compartilhar, seja com as crianças da escola, com a comunidade que fica mais dentro da escola, assim como com as famílias, com as pessoas que estão na vida das crianças, mas que não estão exatamente dentro da escola todos os dias. Então esse é um ponto muito importante e que eu gosto muito de pensar nesse compartilhamento. E é muito legal você trazer todas essas abordagens, metodologias que eu compartilho no curso. A presença da família ela é fundamental. E a família participa a partir do momento que ela entende que aquilo que a criança está fazendo é significativo, está desenvolvendo as crianças e ela leva para casa. Então a família também quer viver aquilo. Eu sei que pode ser desafiador no começo, mas a partir do momento que isso acontece com frequência, isso vai ficando cada vez mais normal e as famílias vão participando cada vez mais. Enfim, essas são algumas estratégias do nosso planejamento mundês, mas no nosso curso, além dessas estratégias que eu compartilhei, você vai ter acesso a mais de 40 estratégias detalhadas para você usar na sua rotina. E agora que você já conheceu algumas das estratégias dentro do nosso planejamento mundês e dentro do nosso curso Educação Infantil Inovadora, eu quero fazer um convite para você fazer parte da nossa comunidade de educadores globais, para você fazer parte dessa formação única e que tem um olhar único para a criança, que vai despertar essa curiosidade também em você, educador. Mas antes de continuar, eu vou falar para você escutar um recado de uma aluna nossa que acabou de terminar o curso. Olá, eu sou a Lígia e eu fiz o curso de extensão Educação Infantil Inovadora. E esse curso foi um marco para mim porque eu pude aprender mais sobre Reggio Emilia, Montessori, aprendizagem baseada em projetos. E o que mais me marcou foi poder conhecer uma visão de projeto que pode partir dos interesses demonstrados pela criança e que são um ponto de partida para muitas outras aprendizagens e descobertas. Então, foi através desse curso que eu pude ver melhor como ocorre, tanto na teoria quanto na prática, o protagonismo e a valorização da criança no processo educativo. Preparada para transformar suas aulas, assim como essas professoras que já começaram a mudar a sua rotina e me mandaram essas mensagens? É muito simples, é só você clicar no link e se inscrever hoje mesmo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!